Você já foi expulsa da própria casa por alguém que deveria te proteger? Eu sou Serena, tenho 60 anos e descobri que minha filha guardava uma surpresa cruel para depois do funeral do meu marido. Mãe, você não serve para mais nada mesmo. É melhor procurar um lugar só seu. Essas foram as palavras que minha própria filha me disse 3 dias depois do funeral do meu marido. Eu sou Serena Almeida Santos, tenho 60 anos e nunca imaginei que chegaria o dia em que precisaria contar essa história para vocês. Estava ali, na cozinha da minha própria casa, ainda vestindo preto, ainda sentindo o cheiro do perfume do Rogério impregnado nas roupas dele que eu não conseguia tirar do armário. 3 dias. Apenas 3 dias desde que enterramos o homem que foi minha vida por 38 anos e minha única filha já tinha planos para me descartar como um móvel velho. O acidente aconteceu numa terça-feira chuvosa de março. Rogério estava voltando da empresa dele, uma construtora que ele havia construído do zero, quando um caminhão furou o sinal vermelho na Marginal Tietê. O impacto foi tão violento que ele morreu na hora. 62 anos de vida, uma vida inteira de trabalho duro e dedicação à família, acabaram num piscar de olhos. Lembro-me de estar lavando a louça do jantar quando o telefone tocou. Era a voz trêmula de um policial me dizendo palavras que meu cérebro se recusava a processar. Senhora, precisa vir ao Hospital das Clínicas urgentemente. Seu marido sofreu um acidente. Minhas pernas tremeram tanto que precisei me apoiar na pia para não desabar ali mesmo. A corrida até o hospital foi um borrão de lágrimas e orações desesperadas. Júlia, minha filha de 35 anos, me encontrou no corredor da emergência. Ela chegou com aquela cara de preocupação que eu conhecia desde pequena, mas havia algo diferente no olhar dela. Algo que na época eu não conseguia identificar, mas que agora entendo perfeitamente. O médico foi direto. Não havia o que fazer. Rogério havia partido instantaneamente, sem dor, sem sofrimento. Pelo menos isso me consolava. Mas ali, naquele corredor frio e com cheiro de desinfetante, minha vida de casada chegou ao fim de forma abrupta e cruel. Os dias seguintes foram uma névoa de condolências, arranjos de funeral e papelada. Júlia assumiu o controle de tudo, organizou o velório, escolheu o caixão, falou com o padre. Eu estava tão abalada que agradeci por ter uma filha tão presente e eficiente. Que boba eu fui. O funeral foi concorrido. Rogério era respeitado no bairro, tinha muitos clientes que se tornaram amigos ao longo dos anos. A igreja ficou lotada e eu me senti amparada por todo aquele carinho. Pessoas que eu nem sabia que conheciam meu marido vieram me abraçar e dizer como ele era um homem íntegro e trabalhador. Mas foi na volta do cemitério que as coisas começaram a ficar estranhas. Júlia não quis que eu fosse para a casa dela, como sempre fazia quando me sentia triste. Disse que eu precisava processar meu luto na minha própria casa, que era melhor assim. Na época, achei que ela estava sendo carinhosa, me dando espaço para chorar sozinha. Ledo engano. No primeiro dia após o funeral, Júlia apareceu em casa com uma pasta cheia de documentos. Disse que precisávamos conversar sobre questões práticas. Sentou-se na mesa da sala de jantar, a mesma mesa onde havíamos compartilhado milhares de refeições em família, e começou a falar sobre testamento, herança e inventário. Eu ainda estava atordoada demais para prestar atenção nos detalhes. Sabia que Rogério tinha deixado tudo organizado, ele sempre foi muito meticuloso com essas coisas. A casa, a empresa, as aplicações, tudo estava no nome dele, e pelo que eu entendia, passaria para Júlia como única herdeira. Rogério sempre disse que queria deixar a filha bem encaminhada na vida. No segundo dia, Júlia voltou com mais papéis e uma atitude mais firme. Começou a falar sobre mudanças necessárias e sobre como eu precisava me adaptar à nova realidade. Disse que a casa era grande demais para uma pessoa só, que eu gastaria muito com manutenção, que seria melhor eu encontrar um apartamento menor. Fiquei confusa. Aquela era minha casa há 25 anos. Cada canto tinha uma lembrança do Rogério. Cada móvel havia sido escolhido por nós dois. O jardim que eu cultivava com tanto carinho, a cozinha onde preparava os pratos que ele adorava, o quarto onde dividimos sonhos e construímos planos. Como eu poderia simplesmente sair dali?
Tentei argumentar que a casa era grande mesmo, mas que eu poderia fechar alguns cômodos, que conseguiria dar conta da manutenção. Júlia me olhou com uma impaciência que me gelou o sangue e disse que não era uma questão de conseguir ou não. Era uma questão de racionalizar os bens. No terceiro dia, ela chegou com o marido dela, o Fernando. Um homem que eu nunca gostei muito, sempre achei meio interesseiro, mas que meu Rogério tolerava por amor à filha. Eles se sentaram no sofá da sala como se fossem os donos da casa, e foi quando ouvi aquelas palavras que jamais esquecerei. Mãe, vamos ser práticos. Você tem 60 anos, não trabalha há décadas, não tem renda própria. Papai deixou tudo isso para eu cuidar, e eu vou cuidar da melhor forma possível. Mas você precisa entender que as coisas mudaram. Fernando e eu queremos nos mudar para cá. É uma casa muito boa para constituirmos nossa família. Você pode ficar no apartamento do centro que papai deixou alugado. Assim você fica independente e nós também. Apartamento do centro? Que apartamento do centro? Rogério nunca me falou de apartamento nenhum. Júlia percebeu minha confusão e explicou, com aquele tom de quem fala com uma criança, que meu marido tinha um apartamento de 2 quartos na região central que ficava alugado e que agora estava vago. Disse que eu poderia morar lá, que seria até melhor para mim, porque ficaria perto do comércio, dos médicos, dos ônibus. Que uma mulher da minha idade não precisava de uma casa tão grande. E então veio a frase que partiu meu coração ao meio. Mãe, você não serve para mais nada mesmo. É melhor procurar um lugar só seu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando olhava para o teto claramente desconfortável. Júlia mantinha aquela expressão dura, determinada. E eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não serve para mais nada. Minha própria filha, que eu carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que cuidei quando teve catapora, que levei na escola todos os dias, que ajudei com a lição de casa, que consolei quando teve o coração partido pela primeira vez. Essa mesma filha estava me dizendo que eu não servia para mais nada. Tentei argumentar. Disse que sempre cuidei dela e do pai dela, que sempre fui uma mãe presente, que poderia ajudar quando eles tivessem filhos. Júlia riu de forma amarga e disse que se eles quisessem filhos, contratariam uma babá profissional, não uma avó sem experiência moderna. Cada palavra era como uma facada. Eu que havia dedicado minha vida inteira à família, que havia aberto mão da minha carreira de professora para cuidar da casa e da filha, que havia sido a esposa exemplar, a mãe dedicada, estava sendo descartada como se não tivesse valor nenhum. Fernando tentou amenizar, dizendo que eu não estava sendo expulsa, apenas relocada para um lugar mais adequado à minha faixa etária. Mas eu não era idiota. Sabia que estava sendo tirada da minha própria casa para dar lugar aos planos deles. Naquela noite, sozinha no quarto que havia dividido com Rogério por tantos anos, chorei até não ter mais lágrimas. Olhei para a foto dele na mesinha de cabeceira e me perguntei se ele sabia que isso aconteceria. Se ele imaginava que a filha que ele tanto amava seria capaz de me tratar dessa forma. Foi então que comecei a questionar outras coisas. Por que Rogério nunca me falou sobre esse apartamento? Por que deixou tudo no nome da Júlia e não fez uma divisão? Será que ele realmente confiava tanto na filha assim? Ou havia algo que eu não sabia? No dia seguinte, Júlia voltou com a chave do apartamento e disse que eu tinha 1 semana para me organizar. 1 semana. Como se 25 anos de vida naquela casa pudessem ser empacotados em 1 semana. Peguei a chave com as mãos tremendo e senti que minha vida havia chegado ao fim. Aos 60 anos, eu estava sendo descartada pela própria família, jogada num apartamento desconhecido, sem saber como recomeçar. Mas o destino, às vezes, tem planos que a gente não imagina. E eu estava prestes a descobrir que meu marido havia deixado uma surpresa que mudaria tudo para sempre. O apartamento no centro da cidade era menor do que eu imaginava. 2 quartos minúsculos, uma sala que mal cabia um sofá e uma televisão. Uma cozinha onde 2 pessoas não conseguiam ficar em pé ao mesmo tempo. As janelas davam para um pátio interno escuro, sem um fio de sol, sem um pedaço de céu para alegrar o dia. Quando entrei ali pela primeira vez, com apenas 2 malas na mão e o coração despedaçado, senti como se estivesse entrando num caixão.
Era isso que minha vida havia se tornado após 38 anos de casamento e 35 anos sendo mãe. Um buraco escuro onde eu deveria desaparecer silenciosamente para não incomodar mais ninguém. O apartamento estava mobiliado com o básico: uma cama de solteiro que rangia, um guarda-roupa que cheirava a mofo, uma mesa de fórmica arranhada e 2 cadeiras desemparelhadas. Na geladeira velha, encontrei uma garrafa de água pela metade e um iogurte vencido há 3 semanas. Era isso. Minha nova vida, resumida a um iogurte estragado. Sentei-me na cama e olhei ao redor daquele lugar que Júlia havia escolhido para mim. Não era uma casa. Era um depósito. Um lugar onde se guarda coisas que não servem mais, mas que a gente não tem coragem de jogar fora. Era exatamente assim que minha filha me via. Uma coisa velha que não servia mais, mas que por educação ela não podia descartar completamente. Nos primeiros dias, tentei me adaptar. Comprei algumas plantas para alegrar o ambiente, pendurei cortinas coloridas nas janelas, coloquei as fotos do Rogério e da Júlia em lugares especiais. Tentei transformar aquele lugar num lar, mas era como tentar plantar flores em terra árida. Nada brotava, nada florescia. A solidão era massacrante. Na minha casa, mesmo depois que Rogério morreu, eu ainda sentia a presença dele em cada canto. Aqui, eu me sentia como se estivesse flutuando no vazio. Acordava de manhã sem saber que horas eram porque o sol não entrava. Ia dormir à noite ouvindo os gritos dos vizinhos que brigavam toda a madrugada. Júlia apareceu uma vez na primeira semana, mais para verificar se eu não havia fugido do que por preocupação genuína. Olhou ao redor do apartamento com aprovação e disse que eu estava me adaptando bem. Perguntou se eu precisava de alguma coisa, mas do jeito que perguntou, deixou claro que esperava um não como resposta. Disse que precisava de mais roupas, que havia trazido apenas o essencial. Ela suspirou como se eu fosse uma criança chata, pedindo doce, e prometeu que passaria na casa para pegar algumas coisas minhas. Mas as semanas passaram e ela nunca trouxe nada. Quando eu ligava perguntando, ela sempre tinha uma desculpa. Estava ocupada organizando a mudança. Fernando estava estressado no trabalho, ela havia esquecido. Foi nessa época que comecei a perceber como eu havia me tornado invisível para minha própria filha. Não era mais uma pessoa com necessidades, desejos ou sentimentos. Era apenas um problema que havia sido resolvido e arquivado. Comecei a sair do apartamento por desespero. Caminhava pelas ruas do centro sem destino. Entrava em lojas apenas para ter com quem conversar. Sentava em praças para observar outras pessoas vivendo suas vidas. Foi numa dessas caminhadas que conheci Dona Eulália, uma senhora de 68 anos que vendia docinhos na porta da igreja. Dona Eulália tinha um brilho no olhar que eu havia perdido há muito tempo. Contou-me que havia ficado viúva há 5 anos e que os filhos queriam que ela fosse morar com uma das filhas no interior. Mas ela se recusou. Abriu aquele negocinho de doces e estava tocando a vida sozinha, com dignidade e independência. Conversávamos todas as manhãs quando eu passava pela igreja. Ela me contava histórias da sua juventude, dos tempos difíceis que enfrentou, de como havia aprendido a se valorizar depois dos 60. Disse uma coisa que me marcou. Serena, minha filha, a gente passa a vida inteira cuidando dos outros. Quando eles crescem e não precisam mais de nós, a gente acha que nossa vida acabou. Mas é aí que ela realmente começa. Mas eu não conseguia sentir isso. Me sentia como uma planta arrancada da terra, murchando lentamente num vaso pequeno demais. Acordava todos os dias com aquela sensação de que havia perdido meu lugar no mundo, de que não tinha mais propósito, de que realmente não servia para mais nada, como Júlia havia dito. Foi no final do primeiro mês que recebi uma ligação estranha. Era de um escritório de advocacia que eu não conhecia, pedindo para que eu fosse até lá para tratar de assuntos relacionados ao inventário do Sr. Rogério Santos. Achei estranho porque Júlia havia me dito que tudo estava sendo resolvido pelo advogado da família, o Dr. Menezes, que conhecíamos há anos. Disse ao rapaz que já havia um advogado cuidando de tudo, mas ele insistiu que precisava falar comigo pessoalmente, que havia questões importantes que precisavam ser esclarecidas. Deu-me o endereço e marcou para o dia seguinte. Liguei para Júlia para contar sobre a ligação, mas ela pareceu irritada.
Disse que provavelmente era algum aproveitador tentando se meter no inventário, que eu não deveria ir, que ela resolveria tudo. Mas alguma coisa na voz dela me incomodou. Havia um nervosismo que eu não conseguia entender. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando nas palavras do rapaz do escritório, na reação estranha da Júlia, em todas as coisas que não faziam sentido desde a morte do Rogério. Por que meu marido nunca me falou sobre aquele apartamento? Por que ele deixou tudo para a Júlia e não fez uma divisão? Por que ela teve tanta pressa em me tirar de casa? Na manhã seguinte, contra a orientação da minha filha, decidi ir ao escritório. Não tinha mais nada a perder mesmo. Minha vida já havia sido destruída. Então que mal poderia fazer descobrir mais uma verdade dolorosa? O escritório ficava num prédio elegante na região da Paulista. Quando cheguei, fui recebida por um homem de uns 50 anos, muito bem vestido, que se apresentou como Dr. Ricardo Alves. Ele me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar, uma mistura de seriedade e algo que parecia compaixão. Sentamos numa sala com vista para a avenida, e ele começou me fazendo perguntas sobre minha situação atual, onde eu estava morando, se estava satisfeita, se tinha acesso aos bens deixados pelo meu marido. Respondi honestamente que estava morando no apartamento que Júlia havia me destinado, que ela estava cuidando de tudo. Foi então que Dr. Ricardo fez uma pergunta que me gelou. A senhora chegou a ler o testamento do seu marido? Disse que não, que Júlia havia me mostrado apenas alguns papéis e que eu estava muito abalada para entender tudo. Ele balançou a cabeça e disse que imaginava que fosse isso. Tirou uma pasta da gaveta e colocou alguns documentos na mesa. Senhora Serena, creio que há algumas informações importantes que a senhora precisa saber sobre a herança do seu marido. Meu coração começou a bater mais rápido. Havia algo na voz dele que me dizia que minha vida estava prestes a mudar novamente. Ele explicou que havia sido advogado pessoal do Rogério nos últimos 3 anos, cuidando de questões específicas que meu marido queria manter em sigilo total. Disse que Rogério havia feito não apenas um testamento, mas um testamento com cláusulas muito particulares. Começou a ler um documento que reconheci como sendo da letra do meu marido. Era mesmo o punho dele, aquela caligrafia que eu conhecia tão bem. Mas o conteúdo me deixou sem palavras. Deixo todos os meus bens para minha filha, Júlia Santos Silva, incluindo a casa da família, a empresa, as aplicações e demais ativos, com a condição expressa e irrevogável de que ela cuide de minha esposa, Serena Almeida Santos, com amor, carinho e respeito até o fim de sua vida. Caso esta condição não seja cumprida, todos os bens passarão automaticamente para minha esposa. Dr. Ricardo parou de ler e me olhou. Há mais, senhora Serena, muito mais. Continuou lendo sobre cláusulas que especificavam o que significava cuidar com amor, carinho e respeito. Manter a mãe na casa da família, garantir seu bem-estar físico e emocional, consultar suas opiniões em decisões importantes, tratá-la como matriarca da família. E a parte mais impressionante: Rogério havia deixado instruções para que eu fosse observada secretamente por 3 meses após sua morte. Dr. Ricardo havia contratado um investigador particular para acompanhar como Júlia me tratava. Tudo estava documentado. Minha expulsão de casa, minha vida solitária no apartamento do centro. Olhei para aquele homem elegante que estava me contando que meu marido havia previsto exatamente o que aconteceria. Rogério conhecia nossa filha melhor do que eu imaginava. Ele sabia que ela seria capaz de me descartar assim que ele não estivesse mais ali para me proteger. Dr. Ricardo sorriu pela primeira vez na conversa. Senhora Serena, pela cláusula de proteção do testamento, todos os bens que estavam destinados à sua filha agora pertencem à senhora. A casa, a empresa, os 3 milhões de reais em aplicações, tudo. Senti as pernas bambearem. 3 milhões? Rogério tinha 3 milhões em aplicações e eu não sabia? Dr. Ricardo confirmou que meu marido havia sido muito discreto sobre suas economias, mas que havia juntado uma fortuna considerável ao longo dos anos de trabalho. Há apenas um detalhe, senhora Serena. A transferência só pode ser oficializada se a senhora quiser. Se preferir perdoar sua filha e manter as coisas como estão, é um direito seu também. Olhei pela janela daquela sala elegante para a movimentação da Paulista
e senti algo que não sentia há muito tempo: poder. O poder de escolher meu próprio destino, de decidir como queria ser tratada, de determinar as consequências dos atos das pessoas ao meu redor. Júlia achava que eu não servia para mais nada. Estava prestes a descobrir o quanto havia se enganado. Saí do escritório do Dr. Ricardo com as pernas bambas e o coração disparado. Nas mãos, carregava uma pasta com documentos que mudavam completamente minha realidade. 3 milhões de reais. A casa, a empresa, tudo que Júlia achava que era dela por direito, na verdade dependia de como ela me tratasse. E ela havia falhado miseravelmente no teste. Caminhei pela Paulista sem destino, tentando processar tudo que havia descoberto. As pessoas passavam apressadas ao meu lado e eu me sentia como se estivesse assistindo a vida acontecer através de um vidro. Como era possível que em uma manhã minha vida tivesse virado do avesso novamente? Rogério sabia. Meu marido conhecia nossa filha melhor do que eu jamais imaginei. Durante todos aqueles anos em que eu a defendia, dizendo que ela era apenas distraída ou ocupada demais para demonstrar carinho, ele via através da máscara. Ele sabia que Júlia era capaz de me descartar no momento em que ele não estivesse mais ali para me proteger. A dor que senti foi diferente da dor da perda. Foi a dor de perceber que eu havia sido ingênua por décadas. Quantas vezes Rogério tentou me alertar sobre o comportamento da nossa filha e eu não quis enxergar. Quantas vezes ele sugeriu que fizéssemos planos para a nossa velhice e eu disse que Júlia cuidaria de nós. Parei num café próximo ao escritório e pedi um café com leite. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a xícara. A garçonete, uma moça jovem com cara simpática, perguntou se eu estava passando mal. Deve ter sido óbvio que eu estava em choque. Disse que estava bem, apenas processando algumas notícias importantes. Ela sorriu e disse que esperava que fossem boas notícias. Eu não sabia como responder. Eram boas? Ruins? Eram apenas notícias que me colocavam numa posição que eu nunca havia imaginado estar, no controle total da situação. Dr. Ricardo havia me explicado que eu tinha algumas opções. Poderia oficializar imediatamente a transferência dos bens, o que significaria que Júlia perderia tudo instantaneamente. Poderia dar a ela uma chance de se redimir, explicando a situação e permitindo que ela mudasse de comportamento. Ou poderia perdoá-la completamente e manter as coisas como estavam. Mas havia uma quarta opção que ele mencionou de passagem e que não saía da minha cabeça. Eu poderia usar esse tempo para observar quem realmente se importava comigo. Poderia deixar as coisas como estavam por mais um tempo, sem que Júlia soubesse da verdade, e ver como ela me trataria nos próximos meses. Terminei meu café e decidi voltar para o apartamento do centro. Precisava pensar. Precisava decidir o que fazer com todo esse poder que havia caído no meu colo. Durante o trajeto de metrô, observei as pessoas ao meu redor e me perguntei quantas delas também eram invisíveis para suas próprias famílias. Quando cheguei ao apartamento, olhei ao redor com olhos diferentes. Aquele lugar não era mais minha prisão. Era minha escolha temporária. Eu tinha uma casa grande, bonita, com jardim e memórias felizes. E eu tinha 3 milhões de reais esperando por mim. Pela primeira vez em 2 meses, sorri. Mas o sorriso durou pouco, porque junto com o poder veio uma decisão que eu não sabia se estava preparada para tomar. O que fazer com Júlia? Naquela noite, ela apareceu sem avisar. Bateu na porta com aquela batida impaciente que eu conhecia desde que ela era adolescente. Quando abri, ela entrou como sempre fazia, sem pedir licença, olhando ao redor com aquela expressão de quem estava fazendo um favor ao me visitar. Disse que tinha vindo verificar se eu estava me adaptando bem e que precisava conversar comigo sobre algumas questões práticas. Sentou-se na cadeira desemparelhada como se fosse um trono e começou a falar sobre a necessidade de eu fazer alguns exames médicos, sobre como seria bom eu me inscrever em atividades para a terceira idade, sobre como ela estava preocupada com minha adaptação. Escutei tudo em silêncio, observando minha filha com olhos que finalmente enxergavam quem ela realmente era. Cada palavra saía da boca dela como se fosse um favor que estava me fazendo. Como se cuidar minimamente da própria mãe fosse um ato de generosidade extraordinária. Quando ela terminou de falar, perguntou se eu precisava de alguma coisa. Disse que sim,
que o apartamento estava muito frio à noite e eu queria pegar alguns cobertores da minha antiga casa. Ela suspirou e prometeu que passaria lá quando tivesse tempo. Foi então que decidi testar até onde ia sua crueldade. Contei que havia recebido uma ligação de um escritório de advocacia sobre o inventário e perguntei se ela sabia do que se tratava. Ela perguntou detalhes sobre a ligação, que escritório era, o que haviam dito exatamente. Havia um nervosismo em sua voz que confirmava minhas suspeitas. Menti dizendo que não havia ido ao encontro, que havia seguido seu conselho e ignorado a ligação. Vi o alívio em seu rosto e soube que havia algo que ela não queria que eu descobrisse. Obviamente, ela sabia sobre as cláusulas do testamento. Sabia e havia apostado que eu nunca descobriria. Depois que ela saiu, fiquei pensando em como havia sido calculada sua frieza. Não havia sido um impulso de raiva ou tristeza que a fez me expulsar de casa. Havia sido uma decisão fria, calculada, baseada na certeza de que eu nunca saberia meus direitos. Nos dias seguintes, comecei a ver tudo com mais clareza. Lembrei-me de como Júlia havia assumido rapidamente o controle de tudo após a morte do Rogério. Como ela havia me mantido longe das reuniões com o advogado. Como havia me desencorajado a fazer perguntas sobre a herança. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Uma semana depois, recebi outra visita. Dessa vez era Fernando, o marido dela, sozinho. Ele parecia desconfortável, olhando para os lados como se tivesse medo de ser visto ali. Disse que queria conversar comigo sobre Júlia, que estava preocupado com ela. Contou que minha filha andava estranha desde que se mudaram para minha antiga casa, que ela verificava a correspondência obsessivamente, que atendia ligações em voz baixa, que havia contratado um advogado diferente sem explicar o motivo. Disse que sentia que ela estava escondendo alguma coisa importante. Fernando nunca havia sido meu genro favorito, mas naquele momento percebi que ele genuinamente se importava com Júlia e estava preocupado. Disse que achava que minha filha estava com medo de algo, mas que ela se recusava a conversar com ele sobre o assunto. Fiquei tentada a contar tudo para ele, mas Dr. Ricardo havia me alertado sobre a importância de manter sigilo até que eu tomasse minha decisão final. Disse a Fernando que talvez Júlia estivesse apenas estressada com as mudanças e que ele deveria ter paciência. Mas depois que ele saiu, comecei a pensar se Júlia merecia a lealdade que Fernando demonstrava por ela. Será que ela contaria a verdade para o próprio marido se a situação fosse inversa? Foi nessa época que comecei a frequentar um grupo de apoio para pessoas que haviam perdido o cônjuge. Dona Eulália, a senhora que vendia docinhos, havia me recomendado. Disse que me faria bem conversar com pessoas que entendiam minha dor. O grupo se reunia toda quinta-feira numa sala da paróquia. Éramos 8 pessoas, a maioria mulheres, todas tentando reconstruir suas vidas após perdas devastadoras. Ali, escutei histórias que me fizeram perceber que minha situação com Júlia não era a única. Dona Mercedes, de 65 anos, contou como os filhos haviam vendido a casa dela para pagar dívidas próprias, deixando-a morando de favor com uma sobrinha. Seu João, de 70 anos, relatou como a nora havia convencido o filho a interná-lo num asilo para ficar com sua aposentadoria. Mas também ouvi histórias de esperança. Dona Cristina, de 58 anos, contou como havia descoberto que o marido havia deixado uma conta-poupança secreta que ela desconhecia, o que lhe deu condições de recomeçar a vida com dignidade. Seu Mário, de 72 anos, falou sobre como havia se reconciliado com a filha após uma conversa franca sobre expectativas e limites. Essas histórias me fizeram perceber que eu tinha uma oportunidade rara, o poder de escolher como minha história terminaria. Não era vítima das circunstâncias, era protagonista da minha própria vida. Uma noite, sozinha no apartamento, peguei o telefone e liguei para Dr. Ricardo. Disse que havia tomado minha decisão sobre como proceder. Ele agendou uma reunião para a semana seguinte, mas antes perguntou se eu estava preparada para as consequências da minha escolha. Respondi que estava. Pela primeira vez em 60 anos, eu estava realmente preparada para fazer valer minha vontade. Júlia havia me ensinado que eu não servia para mais nada. Estava prestes a descobrir o quanto se enganara. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido em meses. Sonhei com Rogério, e no sonho ele sorria para mim com aquele sorriso orgulhoso que eu tanto amava.
Quando acordei, sabia exatamente o que fazer. Na segunda-feira seguinte, voltei ao escritório do Dr. Ricardo com uma determinação que eu não sentia há décadas. Havia passado o fim de semana inteiro planejando cada detalhe do que faria. Não seria apenas uma questão de recuperar meus bens. Seria uma lição sobre respeito, dignidade e consequências. Dr. Ricardo me recebeu com aquele mesmo sorriso discreto da primeira vez. Sentamos na mesma sala com vista para a Paulista, mas dessa vez eu não estava mais a mulher perdida e confusa que havia entrado ali 2 semanas antes. Estava decidida e sabia exatamente o que queria. Disse que havia escolhido oficializar a transferência dos bens, mas que queria fazer isso de uma forma específica. Não queria simplesmente tomar tudo de Júlia num processo legal frio. Queria que ela entendesse exatamente por que estava perdendo tudo. Queria que ela soubesse que as palavras têm consequências. Dr. Ricardo me explicou que podíamos fazer de 2 maneiras: notificação oficial através do cartório ou confronto direto com minha presença. Escolhi a segunda opção. Queria olhar nos olhos da minha filha quando ela descobrisse que havia perdido 3 milhões de reais por me tratar mal. Combinamos que ele iria até minha antiga casa na quinta-feira às 2 da tarde. Hora em que Júlia costumava estar em casa, já que havia parado de trabalhar depois que se mudou para lá. Fernando estaria no escritório, então seria apenas eu, ela e a verdade nua e crua. Durante aquela semana, me preparei psicologicamente para o confronto. Sabia que não seria fácil. Por mais que Júlia tivesse me magoado profundamente, ela ainda era minha filha. Uma parte de mim esperava que ela pedisse desculpas, que mostrasse arrependimento, que demonstrasse que ainda existia amor verdadeiro entre nós. Na quarta-feira, véspera do encontro, ela apareceu no apartamento novamente. Dessa vez trouxe uma sacola com algumas roupas minhas. Não eram as roupas que eu havia pedido, eram peças velhas que ela claramente queria descartar. Mesmo assim, agradeci como se fosse um grande favor. Júlia parecia mais relaxada dessa vez. Comentou sobre como estava aproveitando para reformar alguns cômodos da casa, sobre os planos que tinha para o jardim, sobre como Fernando estava animado com a possibilidade de ter filhos agora que tinham mais espaço e estabilidade financeira. Cada palavra era como uma facada. Ela estava falando sobre minha casa, sobre o jardim que eu havia cultivado por anos, sobre a estabilidade financeira que vinha do trabalho do meu marido. E falava tudo isso como se fosse uma conquista dela. Como se eu nunca tivesse existido. Perguntei como andavam as coisas com o inventário, se havia alguma pendência. Ela disse que estava tudo correndo bem, que o advogado da família estava cuidando de tudo, que eu não precisava me preocupar com nada. Mentiu olhando diretamente nos meus olhos, sem demonstrar nenhum constrangimento. Naquela noite, liguei para Dona Eulália. Precisava conversar com alguém que me entendesse, que não me julgasse pela decisão que estava prestes a tomar. Contei tudo para ela. O testamento, as cláusulas, minha decisão de confrontar Júlia. Dona Eulália me ouviu em silêncio até o final. Quando terminei, ela suspirou e disse algo que me marcou. Serena, minha filha, às vezes a gente precisa deixar as pessoas enfrentarem as consequências dos próprios atos. Não é crueldade, é justiça. Na quinta-feira de manhã, me arrumei com cuidado. Coloquei meu vestido verde. Penteei o cabelo, passei batom, me olhei no espelho e reconheci a mulher que eu costumava ser. Forte, decidida, dona de si mesma. Dr. Ricardo passou no apartamento para me buscar. Durante o trajeto até minha antiga casa, ele me explicou novamente todos os detalhes legais. A transferência seria imediata e irrevogável. Júlia teria direito a questionar na justiça, mas as provas eram irrefutáveis e as cláusulas do testamento eram claríssimas. Quando chegamos à minha rua, senti uma emoção estranha. Aquela era minha casa por 25 anos. Cada árvore, cada casa dos vizinhos, cada rachadura na calçada fazia parte da minha história. Mas olhando de fora, depois de 2 meses longe, percebi que ela parecia diferente. Menos acolhedora, menos minha. Tocamos a campainha e escutei os passos de Júlia se aproximando. Quando ela abriu a porta e me viu ao lado de um homem de terno que ela não conhecia, a expressão de seu rosto foi de puro susto. Tentou disfarçar rapidamente, assumindo aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Cumprimentou o Dr. Ricardo com educação forçada e nos convidou para entrar.
A casa estava irreconhecível. Ela havia mudado a decoração completamente, tirado todas as fotos minhas e do Rogério, colocado móveis novos em lugares que não faziam sentido. Era como se nossa história de família tivesse sido apagada. Sentamos na sala de estar, no mesmo sofá onde eu costumava assistir televisão com meu marido. Júlia estava visivelmente nervosa, perguntando se queríamos café, se estava tudo bem, se era sobre o inventário. Dr. Ricardo disse que sim, que precisávamos esclarecer algumas questões importantes sobre a herança. Foi então que ele tirou a pasta e começou a ler o testamento completo do Rogério. Vi o rosto de Júlia mudar de cor conforme ela escutava as cláusulas que ela pensava que eu nunca descobriria. Quando o Dr. Ricardo chegou na parte sobre as condições para manter a herança, ela ficou pálida como papel. Dr. Ricardo explicou calmamente que um investigador havia documentado meu tratamento durante os últimos 3 meses. Mostrou fotos minha no apartamento escuro, relatórios das conversas que tivemos, gravações das palavras cruéis que ela havia dito para mim. Tudo estava ali, preto no branco. Júlia tentou argumentar. Disse que tinha sido mal entendida, que estava apenas preocupada com meu bem-estar, que o apartamento era temporário até ela conseguir se organizar melhor. Mas Dr. Ricardo foi implacável. Leu palavra por palavra o que constitui cuidar com amor, carinho e respeito, segundo o testamento do meu marido. Foi então que ela se virou para mim e pela primeira vez em meses vi lágrimas em seus olhos. Não eram lágrimas de arrependimento ou de amor. Eram lágrimas de desespero. Ela havia percebido que estava perdendo 3 milhões de reais e uma casa por ter me tratado mal. Implorou para que eu tivesse compaixão, disse que era minha filha, que família não abandonava a família. Usou as mesmas palavras que eu havia usado quando ela me expulsou de casa, mas agora com papéis invertidos. A ironia era cruel e perfeita. Perguntou se eu realmente seria capaz de deixá-la sem nada, se eu não me importava com o futuro dela e do Fernando. Respondi com a mesma frieza que ela havia usado comigo. Júlia, você tem 35 anos, é formada, não tem filhos dependentes, você consegue se virar sozinha. Ela tentou uma última cartada. Disse que Fernando não sabia de nada, que ele era inocente e não merecia pagar pelos erros dela. Essa foi a primeira vez que vi um lampejo de consideração genuína pelos outros em sua fala, mas já era tarde demais. Dr. Ricardo explicou que a transferência seria oficializada naquele momento. Entregou os documentos que ela precisava assinar, reconhecendo a perda dos bens, e colocou na minha mão as chaves da minha própria casa. Aquele peso familiar do molho de chaves em minha mão foi indescritível. Júlia assinou os papéis chorando. Perguntou quanto tempo tinha para sair da casa. Dr. Ricardo disse que pela lei ela teria 30 dias, mas que isso dependia da minha generosidade. Olhei para minha filha, a mesma menina que eu havia carregado no colo, que havia ensinado a andar, que havia consolado em todas as dificuldades. Disse que ela 1 semana, o mesmo prazo que ela havia me dado quando me expulsou dali. Antes de sairmos, Júlia fez uma pergunta que me cortou o coração. Mãe, você me odeia? Respondi que não, que nunca poderia odiá-la porque ela era minha filha, mas que também não podia mais confiar nela ou aceitar ser tratada como um estorvo. No caminho de volta, Dr. Ricardo me parabenizou pela coragem. Disse que poucos idosos tinham a determinação de fazer valer seus direitos dessa forma. Mas eu não me sentia corajosa. Me sentia exausta e triste. Naquela noite, sozinha no apartamento do centro, fiquei pensando se havia feito a coisa certa. Havia recuperado minha casa, minha dignidade e minha segurança financeira. Mas havia perdido minha filha para sempre. Ou talvez, pensando bem, eu já a tivesse perdido há muito tempo. Talvez o que eu tivesse feito fosse apenas reconhecer uma realidade que eu me recusava a enxergar. Na manhã seguinte, comecei a fazer as malas para voltar para casa. Minha casa. Pela primeira vez em meses, essa palavra voltou a fazer sentido. 1 semana depois, voltei para minha casa. A mesma casa de onde havia saído com 2 malas e o coração despedaçado, agora me recebia como dona legítima de tudo que meus olhos podiam ver. Quando coloquei a chave na fechadura e ouvi o clique familiar, senti como se estivesse voltando à vida. A casa estava vazia, mas não limpa.
Júlia havia saído às pressas, deixando para trás uma bagunça que contava a história de seu desespero. Gavetas abertas, papéis espalhados pelo chão, marcas na parede onde ela havia arrancado quadros com raiva. Era a assinatura de uma derrota que ela não soube aceitar com dignidade. Caminhei devagar pelos cômodos, reconhecendo cada cantinho que havia sido meu lar por tantos anos. O quarto principal, onde Rogério e eu dividimos sonhos e construímos planos. A cozinha, onde preparei milhares de refeições com amor. O jardim onde passei manhãs inteiras cuidando das flores que eram meu orgulho. Mas havia algo diferente na atmosfera. Não era mais apenas nostalgia ou saudade. Era a sensação de recomeço. Aos 60 anos, eu estava tendo uma segunda chance de viver minha própria vida, nos meus próprios termos. A primeira coisa que fiz foi ligar para uma empresa de limpeza. Queria que cada canto fosse higienizado, que o cheiro de raiva e ressentimento fosse removido para sempre. Enquanto as faxineiras trabalhavam, fui até o banco para entender melhor minha nova realidade financeira. Quando o gerente me mostrou o saldo das contas que agora estavam no meu nome, precisei sentar. 3.400.000 reais. Rogério havia sido mais bem-sucedido do que eu jamais imaginara, e mais discreto também. Toda aquela riqueza existia sem que eu soubesse, enquanto eu me preocupava com o dinheiro do supermercado. O gerente me explicou que havia aplicações em renda fixa, ações de empresas sólidas e até mesmo alguns imóveis comerciais que eu desconhecia. Meu marido havia construído um império financeiro silencioso, e agora eu era a rainha desse reino que nem sabia que existia. Durante aquela primeira semana de volta à casa, vivi numa espécie de sonho. Redecorei os cômodos que Júlia havia modificado, trouxe de volta as fotografias da família, replantei flores no jardim. Cada ação era um ato de reconstrução não apenas do espaço, mas da minha própria identidade. Foi na segunda semana que Fernando apareceu. Chegou num sábado à tarde, com uma cara de quem havia chorado muito. Quando abri a porta, ele me olhou com uma mistura de vergonha e desespero que me partiu o coração. Pediu para conversar comigo. Disse que precisava entender o que havia acontecido. Júlia havia chegado em casa naquele dia da confrontação completamente transtornada, falando sobre testamentos, investigadores e 3 milhões perdidos. Ele não havia conseguido compreender direito a história, e Júlia se recusava a explicar os detalhes. Convidei Fernando para entrar e ofereci café. Ele se sentou no mesmo sofá onde havia crescido visitando nossa família, onde havia pedido Júlia em casamento, onde havia passado tantos domingos felizes. Agora estava ali como um homem derrotado, tentando entender como sua vida havia desmoronado em um dia. Contei tudo para ele, desde as primeiras friezas de Júlia após a morte do Rogério até o momento em que me expulsou de casa. Falei sobre o apartamento escuro, sobre as visitas calculadas dela, sobre como me senti descartada e invisível. Fernando me escutou em silêncio e vi lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Quando terminei, ele me pediu desculpas. Disse que não sabia de nada, que se tivesse sabido jamais permitiria que ela me tratasse daquela forma. Contou que Júlia havia mentido para ele, dizendo que eu havia escolhido morar no apartamento porque queria independência, que eu estava feliz com a mudança. Fernando me perguntou se havia alguma possibilidade de reverter a situação, se eu poderia perdoar Júlia e devolver parte da herança. Olhei para aquele rapaz que sempre havia sido respeitoso comigo e senti pena genuína. Ele estava pagando pelo caráter da mulher que amava. Disse que a decisão havia sido tomada e que não voltaria atrás. Que Júlia havia tido inúmeras oportunidades de me tratar com dignidade e havia escolhido conscientemente o caminho da crueldade. Que algumas ações têm consequências irreversíveis. Antes de sair, Fernando me fez um pedido que me surpreendeu. Perguntou se eu permitiria que ele continuasse me visitando. Disse que durante todos aqueles anos eu havia sido mais mãe para ele do que sua própria mãe, que ele não queria perder esse vínculo por causa dos erros de Júlia. Fiquei emocionada com o pedido. Disse que ele seria sempre bem-vindo na minha casa, que eu não o punia pelos erros da minha filha. Aquela conversa me mostrou que era possível manter vínculos familiares baseados em amor verdadeiro, não em obrigação ou interesse. 3 meses depois de voltar para casa, minha vida havia adquirido uma rotina completamente nova. Acordava quando queria,
Tomava café na varanda observando meu jardim florido. Lia livros que havia deixado de lado durante anos. Tinha contratado uma diarista para me ajudar com a limpeza pesada e um jardineiro para cuidar das plantas maiores. Com a segurança financeira, pude realizar sonhos que havia guardado numa gaveta da alma. Viajei para o Nordeste para conhecer as praias que sempre quis ver. Fiz um curso de culinária francesa que era minha paixão secreta. Comprei um carro pequeno e aprendi a dirigir aos 60 anos, coisa que Rogério sempre disse que eu não precisava fazer. Também comecei a ajudar outras pessoas. Através do grupo de apoio da paróquia, conheci idosos em situações similares à que eu havia vivido. Criei um fundo para ajudar pessoas da terceira idade que estavam sendo maltratadas por familiares. Era minha forma de transformar minha dor em ajuda para outros. Júlia tentou me contactar algumas vezes durante esses meses. Ligações que eu não atendia, mensagens que eu não respondia. Não era por raiva ou desejo de vingança. Era porque eu havia aprendido que algumas pontes, quando queimadas por quem deveria protegê-las, não podem mais ser reconstruídas. Soube através de Fernando que ela havia conseguido um emprego numa empresa de contabilidade e que haviam se mudado para um apartamento alugado na Zona Leste. Que ela estava fazendo terapia, tentando entender seus próprios comportamentos. Fiquei genuinamente feliz por saber que ela estava tentando se reconstruir. Alguns meses depois de voltar para casa, organizei uma festa. Convidei Dona Eulália, as amigas do grupo de apoio, Fernando, alguns vizinhos antigos que sempre foram carinhosos comigo. Minha casa ficou cheia de risadas, conversas animadas e carinho verdadeiro. Durante a festa, Dona Mercedes, aquela senhora cujos filhos haviam vendido sua casa, me fez um comentário que ficou marcado. Serena, você nos ensinou que nunca é tarde para exigir respeito. Sua coragem inspirou muita gente a não aceitar migalhas de afeto. Naquele momento, entendi que minha história havia se tornado maior do que eu imaginava. Não era apenas sobre uma mulher que havia recuperado seus bens. Era sobre dignidade, sobre o direito de ser tratada com respeito independente da idade, sobre a coragem de fazer escolhas difíceis quando necessário. Fernando trouxe um presente especial, uma foto ampliada de mim e Rogério no nosso último aniversário de casamento. Disse que havia encontrado o negativo na casa antiga e que achava que eu gostaria de ter. Quando vi aquela imagem de nós dois sorrindo, soube que meu marido estaria orgulhoso das decisões que tomei. À noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda com uma taça de vinho e olhei para as estrelas. Não sentia solidão, sentia plenitude. Havia recuperado não apenas minha casa e minha segurança financeira, mas principalmente minha autoestima e meu senso de valor próprio. 6 meses depois do confronto com Júlia, recebi uma carta dela. Uma carta longa, escrita à mão, onde ela reconhecia seus erros e pedia perdão. Dizia que a terapia a havia ajudado a entender que ela sempre teve medo de dividir o amor dos pais com qualquer pessoa, que após a morte do pai, esse medo se transformou em crueldade comigo. Pedia uma chance de conversar, de tentar reconstruir nossa relação. Não prometia que seria fácil, mas dizia que estava disposta a trabalhar para se tornar a filha que eu merecia ter. Li a carta várias vezes antes de decidir o que fazer. Não era uma questão de perdão. Eu já havia perdoado Júlia em meu coração. Era uma questão de proteção. Depois de tudo que havia passado, eu precisava ter certeza de que não voltaria a ser invisível ou desrespeitada. Decidi responder. Escrevi uma carta onde expliquei que a perdoava, mas que um relacionamento entre nós só seria possível se ela entendesse que eu não era mais a mulher que abaixava a cabeça e aceitava qualquer tratamento, que eu havia descoberto meu valor e não abriria mão dele novamente. Marquei um encontro num café neutro, longe da nossa história familiar. Quando nos encontramos, Júlia estava diferente. Mais magra, com olheiras, mas havia algo em seus olhos que eu não via há anos: humildade genuína. Conversamos por 2 horas. Ela reconheceu cada crueldade, cada palavra dura, cada momento em que me fez sentir invisível. Não tentou se justificar ou minimizar seus atos. Apenas assumiu a responsabilidade e me pediu uma chance de provar que havia mudado. Disse que aceitaria tentar reconstruir nosso relacionamento, mas que seria um processo longo e gradual.
que ela teria que conquistar minha confiança novamente, dia após dia, com ações consistentes de respeito e carinho. Hoje, posso dizer que tomei as decisões certas. Júlia e eu nos falamos uma vez por semana. Ela me visita quinzenalmente, sempre respeitosa e carinhosa. Fernando continua sendo meu genro do coração, e eles me contaram recentemente que estão tentando ter um bebê. Sei que se essa criança vier, serei uma avó presente, mas não submissa. Uma avó que ensina pelo exemplo que todas as pessoas, independente da idade, merecem ser tratadas com dignidade. Minha vida aos 60 anos é plena de possibilidades. Tenho projetos, sonhos, amigos verdadeiros e a certeza de que valho muito mais do que eu imaginava. As palavras cruéis de Júlia não foram o fim da minha história. Foi o começo de uma nova vida onde eu finalmente me coloquei em primeiro lugar. Se você está passando por algo parecido, se está sendo invisível na sua própria família, se estão te fazendo sentir que você não vale nada, lembre-se, você tem valor. Você merece respeito e nunca é tarde para exigir o tratamento que merece. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.